Vamos começar então falando de saúde. Dr. Marco Aurélio, seja bem-vindo mais uma vez. Como sempre, Demorou para voltar. Tirou umas férias. Né? Acaba tirando. Eu tirei férias, o doutor também. Começo de ano tira um pouquinho de férias, né? Agora bora lá. E que delícia o bate-papo de hoje pra gente ajudar tanta gente, né, doutor? Primeiro, fazer uma introduçãozinha aí. O pessoal virou aí o ano, todo mundo começa no foco. A gente até falou esses dias de desanimar. É normal? Normal, né? As pessoas em si, elas costumam às vezes colocar muita expectativa ou às vezes mudanças muito bruscas na sua rotina, e isso faz com que as pessoas às vezes dão aquela desanimada. Mas o importante é você saber o que você está colocando como meta e às vezes refazer essas metas, mas é não desistir. Isso é o mais importante, porque senão você vai cair naquele ciclo vicioso de voltar de novo no começo, aí você acha que aquilo não é para você. Mas às vezes as suas metas estão muito grandes, às vezes metas menores são mais importantes. Exatamente, e principalmente como a gente sempre frisa aqui, um estilo de vida, né, doutor? Não tem nada do dia para a noite também. Exatamente. Mudança de estilo de vida, ele é gradativo. Nada que é muito de uma vez vai se sustentar por muito tempo. Isso para qualquer coisa que a gente faça. E quando a gente fala de alimentação, o corpo, ele é muito inteligente. Então, ele vai saber quais são as estratégias que a gente está utilizando. Verdade. Tema de hoje na tela, compulsão alimentar. Assunto que está super em alta, né? Principalmente por conta do reality. Yasmin Brunet, recentemente, até conversou lá no reality que ela sofre aí com compulsão alimentar e já quebra várias coisas, né, doutor? Porque muita gente acha que compulsão alimentar é só quem está acima do peso. E não. Não. A compulsão alimentar, ela abrange toda e qualquer pessoa, independente da idade, do sexo, indiferente isso. Porque vai muito mais além do que a ver com o que você está comendo naquele momento. É todo um sistema, todo um enredo aí que a gente vai falar sobre, que são algumas informações e algumas coisas que você vai percebendo e dá para você saber se você está com um pouco de compulsão alimentar, se é o famoso comer emocional, que as pessoas às vezes confundem muito isso, né? Aí tem bulimia, a gente tem anorexia, então cada um desses tem uns transtornos que cada um tem uma visão legal aí diferente do que a gente pode saber. Perfeito. E para a gente explicar para quem está em casa, doutor, como acontece a compulsão alimentar? É de uma hora para outra ou não? Ela vem dando sinais, né? O que é assim de fato e como funciona? Exatamente. A compulsão alimentar, ela não acontece do dia para a noite. Ela vem acontecendo dia após dia com alguns sinais. Aqueles sinais, por exemplo, de pressão social, de muito culto ao corpo em relação a olhar o seu corpo de uma maneira e, na verdade, ele está de outra, né? Aquela disfunção corporal, né? E isso vai ocasionando com que a pessoa ou ela pare de comer de uma hora para outra, ou ela perca muito peso de uma hora para outra. Esses são alguns sinais aí também da compulsão alimentar. Porque a compulsão alimentar, ela se caracteriza principalmente por comer grandes volumes de alimento em um curto espaço de tempo. Olha, né? Então, isso é uma compulsão. Desespero, assim. Exato, é uma compulsão. Eu como muito no espaço pequeno. E eu como muito, muitas vezes está ligado a pessoa, às vezes, se machucar por uma parte emocional. Então, está muito ligado essa compulsão alimentar, muito com o que a gente está sentindo. A diferença entre o comer emocional, a gente já está puxando um gancho para a compulsão alimentar, é comer emocional eu como por alguma situação, né? Então, eu fiquei muito nervosa, ou fiquei muito alegre. Ansiedade. Então, ansiedade, principalmente, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Então, isso é um comer mais emocional. É por alguns momentos do dia ou em determinado momento do dia que eu como que é considerado normal. Entre aspas, ainda a gente pode pensar que é mais natural. Tá, e quando passa do limite, assim, quando eu falo, não, agora já pode ser um transtorno, preciso buscar ajuda? Isso, porque ele começa a ser muito frequente, né? E aí a pessoa come grandes volumes de comida, a gente fala grandes volumes mesmo, né? Que às vezes a pessoa não é ir lá comer um pacotinho de bolacha, e ok, né? Isso aí muita gente faz, mas come a bolacha, aí come o doce, come mais outra bolacha, aí come até um pão. Até passar mal também. Exatamente, aí vem por essa questão de passar mal, e aí, às vezes a pessoa entra nisso, aí vem um quadro de bulimia, que é forçar o próprio vômito, que comeu demais. Então, uma coisa vai se encaixando a outra e a gente tem que sempre ficar ligado a esses sintomas aí. Com certeza. Próxima tela aqui pra gente. Achei bem interessante também.
Aqui, como saber se você tem compulsão alimentar? Numa consulta de rotina, doutor descobre através do diálogo, ou a pessoa, às vezes alguém da família, né? Uma mãe, por exemplo, perceber no filho. Como que funciona isso? A gente tem as maneiras aí para a gente observar isso, né? Quando às vezes vem com o pai, mãe, vem família, é legal a gente sempre atender individualmente, porque às vezes quem está com compulsão alimentar nunca vai falar, às vezes perto do pai, perto da mãe, né? Então, normalmente individualmente, mas pela conversa, por entender alguns sintomas ali que vão passando, principalmente esse que é clássico, né? Comer grandes volumes em pouco espaço de tempo. Porque às vezes a pessoa está fazendo tanto isso que ela não percebe. Eu ia perguntar isso agora. A pessoa consegue perceber, ou às vezes um olhar de fora mesmo, olha, tô achando que de repente, né, buscar... É difícil você falar isso pra pessoa, né? Virar e falar para um amigo, para alguém de casa. Mas é importante ficar atento aos sinais. Exato. A gente vai pensar num extremo que, igual aquele famoso programa que tem, né? Que são as pessoas muito acima do peso. Isso. Aquilo, em alguns momentos, são caracterizações de compulsão alimentar, que você vê alguns episódios que a pessoa come grandes volumes em pouco espaço de tempo. Aí depois vem a culpa, o constrangimento, ela fica com vergonha de falar o que comeu, como comeu. Então, esses sinais são muito importantes da gente estar observando, porque a pessoa, ela vai começando a achar que aquilo é normal. Olha. Né? E em determinado momento passa para ela ser normal. Então, aquilo é normal. Então, ela faz aquilo, tá ok. E muitas vezes se sente bem, mas é aquele prazer repentino também. Exatamente. É né, o prazer momentâneo que a gente diz, vem um arrependimento. Né? Isso é isso mesmo. Agora, em crianças, vamos ver aí a próxima imagem, falando assim brevemente, né, doutor? Compulsão alimentar em crianças é comum de acontecer também? Os pais devem ficar atentos? Hoje em dia, né, com esse mundo globalizado que a gente tem hoje, tem muitas crianças que têm a compulsão alimentar e você pode observar principalmente em crianças que estão muito acima do peso, né? Então, crianças que estão muito acima do peso, às vezes elas costumam comer até escondido, né? Coloca comida às vezes na gaveta, chocolate, alguma coisa escondida e começa a fazer daquilo um hábito de comer muito. E vem junto com isso, devido às vezes a algum estresse, uma bulimia na escola. Então, tudo isso a pessoa e a criança transfere para a alimentação, né? Às vezes os pais não estão dando tão atenção devida para ela, é uma forma dela também chamar a atenção. Então, tem vários detalhes aí que os pais também têm que ficar de olho, né? Que a gente sabe que a obesidade, tanto infantil quanto em nós adultos, ela está muito grande. E quanto mais as crianças ficam em casa, né? No celular, no videogame, no fast food. Hoje em dia é bem mais fácil, né, doutor? E não fazem nada extra, né? Não tem um brincar, não tem uma educação física. Muitas não gostam disso. E isso vai fazer contribuindo, às vezes, para essa compulsão alimentar também. Perfeito. Olha, nosso bate-papo está só começando. Eu quero saber depois, no próximo bloco, se é reversível, se tem tratamento, né? O que é possível fazer uma vez que diagnosticado, né? Tem muito mais do que a gente conversar. Tem aquela vontadezinha de comer doce, né? Depois do almoço, todo mundo tem aquela vontade. É uma vontade, assim, que a gente às vezes não controla, principalmente na TPM, né? Daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo. Aproveita o intervalo e manda a sua pergunta, tá bom? Rapidinho a gente vai e volta. Volta, doutor Marco Aurélio, direto de São José do Rio Preto, aqui para o nosso estúdio, né, doutor? Exatamente, uma viagenzinha. Já vai ficar hoje e amanhã, para aproveitar. Direto já para aproveitar. Eu disse que estamos aí na Semana da Mulher, né? Sexta-feira é o Dia Internacional da Mulher, tem uma programação especial, mas a semana inteira, todo dia tem alguma coisa especial para nós, né? E amanhã vamos falar de saúde da mulher. Exatamente, vai ser muito legal, vamos falar bastante sobre a saúde feminina. Quero falar um pouquinho de alimentação aí para as minhas amigas que estão entrando na menopausa, quero falar com a minha amiga gestante. Vamos fazer aí um geralzão de saúde da mulher, exatamente, né, doutor? Vamos lá. A gente naturalmente sofre mais por conta dos hormônios e tudo mais. Exato. Infelizmente, tem um pouquinho disso aí da mulher passar um pouquinho mais aperto em relação à melhora física, mas dá para consertar e fazer acontecer. Perfeito, arrasou. Voltando para o tema de hoje, que é compulsão alimentar. Se você perdeu o início do nosso bate-papo, é só entrar depois no canal da TV Band Paulista no YouTube, que todos os nossos bate-papos ficam lá, tá bom? Vamos para a próxima tela aqui, para a gente comentar, falando um pouquinho de compulsão alimentar. Doutora, eu queria falar, essa imagem diz muito, né? A questão da distorção de imagem e tudo mais, a questão quando a gente fala de transtorno, não só a mulher, né? Mas a pessoa que come, enxerga no espelho de outro jeito, depois provoca bulimia e tudo mais. Essa imagem hoje diz muita coisa pra gente. Exato. E essa imagem fala muito sobre a questão da pressão social, né? Verdade. Das mídias sociais, do corpo
corpo perfeito. Pode levar ao transtorno. Exato, que com certeza pode levar e é um dos motivos, que é um dos sintomas que leva ao transtorno alimentar e compulsão alimentar por conta da distorção corporal. As pessoas se olham de um jeito, mas na verdade ela não é daquela forma, né? Tem até um exercício muito legal na nutrição comportamental que fala para as pessoas, um estudo que foi feito, que as pessoas se desenhar como é que elas se veem, como é que elas se veem, como é a cintura sua, como é que você vê a sua cintura e quantos centímetros você acha que você tem de cintura. E aí é muito interessante que todas as pessoas desenharam coisas muito absurdas e fora da realidade, por conta dessa visualização do corpo perfeito. E é uma das coisas que a gente conversou aqui no intervalo. As pessoas têm que entender que todos nós temos um biotipo, né? E às vezes você vê aquele biotipo na internet, lá no Instagram, de uma mulher que tem uma cintura extremamente fina. É a composição corporal dela que é daquela forma, o físico dela é daquela forma, ela nasceu daquela forma. E às vezes a mulher que não tem aquele biotipo, ela quer ficar daquele jeito. Você pode melhorar o seu físico muito, você melhora muito, mas às vezes aquela ideal, às vezes não é pra você. Eu vi uma foto uma vez que eu achei super interessante, até vou procurar, porque eu vou colocar amanhã se eu achar essa foto. Foi uma campanha publicitária, várias mulheres, todas com o mesmo peso, mas cada uma com um biotipo diferente, uma alta, uma magrinha, uma com mais quadril e todas com o mesmo peso. E você fala assim, não é possível que essa mulher e essa tenham o mesmo peso. Exatamente. E isso daí é o que muito acontece, né? As pessoas às vezes se olham de uma maneira, mas na verdade elas são totalmente diferentes. E às vezes elas têm um físico muito mais bonito daqueles que ela deseja, né? E é observar isso, é saber se entender, saber como é você, como é seu físico, né? Eu vou dar um retrato importante, por exemplo, tem muito homem que tem cintura mais larga, né? Normalmente homem tem a cintura mais larga. E às vezes vê muito atleta lá do famoso fisiculturismo com cintura fina. É o biotipo, não adianta. Exatamente. Não dá pra ser daquele jeito, porque a pessoa nasceu daquele jeito. Exatamente. Olha, já tem perguntinhas chegando. Eu quero lembrar você que tá mandando perguntinha aqui pra gente, o pessoal manda em áudio. Só que agora eu não consigo ouvir o áudio, então você que mandou uma perguntinha em formato de áudio, escreve aí pra gente rapidinho, tá? Que aí eu consigo ler pra vocês. Olha só, a Luciana de Presidente Prudente, tenho 46 anos. Eu como e me arrependo depois. Olha, complicado nessa questão. É um sintoma clássico, né? Da gente comer aquilo que tá com muita vontade. Só se vive uma vez. Isso, e depois ter aquele grande arrependimento. Mas eu posso dizer pra você, Samara, que muito disso acontece porque a pessoa já tem uma alimentação ao longo do dia muito desregulada, né? Aquela velha história de comer muito pouco ao longo do dia e em algum momento o seu corpo vai pedir, porque o cérebro nosso é o que mais consome caloria, né? O cérebro, nossa fonte principal de energia do cérebro é o açúcar, né? E isso faz com que se ele sentir que a energia dele está baixa, ele vai te mandar um monte de impulso aí para que você coma uma quantidade calórica grande. Mas isso acontece por conta de um desequilíbrio alimentar, né? Perfeito. As famosas dietas da moda também, né? Que hoje a internet, eu sempre falo que a internet ajuda, mas também atrapalha, né, doutor? Eu vi a blogueira tal, eu vi a minha vizinha fazendo tal dieta, mas calma, foi prescrito para aquela pessoa aquilo, né? Exatamente. A dieta, ela é exclusivamente individualizada. O que deu certo para um não quer dizer que vai dar certo para outro. Assim como o treino de musculação, é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Tem que ser específico para você, porque você tem as suas dificuldades, os horários que você come, se você dorme bem, se você não dorme bem, se você toma muita água, pouca água, tudo isso influencia em relação às suas vontades e o que você come ao longo do dia. Verdade. Falando em pouca água, tem gente aqui no WhatsApp falando, preciso tomar mais água, não tomo. Eita, imprescindível, né, doutor? Exatamente. A hidratação é importantíssima, né, para o nosso corpo como um todo, né? Além do nosso corpo ser 70% de água, tudo precisa de água. O sangue precisa de água, o músculo precisa de água, o cérebro precisa de água, tudo no nosso corpo precisa de água. E estando bem hidratado, a tendência também da gente sentir fome é menor, né? Então isso também tem muito a ver com a desidratação aí e esses sinais de fome aí fora de horário também. Ótimo. Outra perguntinha aqui, por falar em biotipo, eu queria ter mais glúteo, estou tomando creatina. É verdade que aumenta o glúteo, doutor? Quem mandou aqui pra gente foi a Sônia Sardella.
Vamos lá, Sônia. A creatina, ela é um suplemento que melhora a tua massa muscular, desde que você esteja fazendo um treino bem orientado. E para aumentar glúteo, você tem que treinar mais glúteo, né? Fazer alguns exercícios que vão trabalhar aquele músculo específico para que você tenha um resultado melhor em relação a ele. E também a alimentação tem muito a ver, porque as pessoas, Samara, às vezes elas querem ganhar massa muscular, mas não comem. É verdade. E massa muscular e baixa caloria não funcionam muito bem. Exatamente. Vamos colocar aqui na tela, achei bem interessante esse ciclo aí. Ah, não, aqui é a foto da Yasmin Brunet, para o pessoal de casa lembrar quem que é a Yasmin Brunet, que a gente falou. Sim. Esse assunto veio muito à tona agora, né, de compulsão alimentar, por conta de que ela, né, falou no reality, até não precisa nem falar, a gente viu, né, doutor? Exato. Aí se a gente vê uma mulher com uma cintura desse tamanho, a gente fala que tem compulsão alimentar? Então isso Ninguém fala. Exatamente, olha só. Aí a próxima imagem, inclusive, é ela até chorou no reality, falou disso tudo, né? Que ela não consegue controlar, comer um pacotinho de bolacha numa sentada só. Isso, exatamente. E essa questão aí de comer esse pacote de bolacha, dentro disso, foram outras vezes mais ao longo do dia, né? Que eu me recordo um pouquinho desse episódio aí, é que foi várias vezes ao longo do dia comendo muito. Isso é compulsão. Se ela começou aquilo lá, ok, foi um momento que ela estava estressada, um momento que ficou mais ansiosa. Mas imagina que você está numa casa fechada com todos os seus emoções e tudo à flor da pele. Aí tudo vai aflorar mais. Então mesmo essa se a pessoa questão... ela não está com fome naquele momento, ela não queria comer, mas mesmo assim ela come. Exato. Isso é a compulsão. Exatamente, a compulsão. Perfeito. É bem isso mesmo. Tem aí a próxima imagem é um ciclo. Vamos entender aí o que acontece na tela pra gente. Gatilho emocional, depois descontrole pela comida, o prazer instantâneo e a recompensa, né, doutor? Isso. A sensação de extrema culpa e por isso, por último ali, pensamentos autossabotadores. Esse seria o ciclo? Exatamente. Tudo começa quando a gente fala por um gatilho. Para qualquer coisa na nossa vida que vai nos dar umas descompensadinha, como a gente brinca, né? É um gatilho. E esse gatilho normalmente é emocional. Às vezes é um processo que alguém falou alguma coisa para você, às vezes o teu pai ou tua mãe falou alguma coisa para você, o colega de trabalho, o teu namorado, o teu companheiro. E isso começa a te dar um primeiro gatilho, é o sinal para que você comece a seguir todo esse processo desse ciclo aí, que é uma coisinha vai ligando a outra. E aqui entra naquele processo de comer, sentir muito mal, né? E a compulsão, você vai comendo até que às vezes você comece a passar mal. Então a compulsão, ela não tem nível de saciedade, isso é muito importante. Entendi. Porque quando a gente come, a gente fica saciado. Ah, tomei um café da manhã, não, estou legal, estou cheio, ok. Isso é saciedade. A compulsão, ela não dá nível de saciedade. Ela vai embora, ela vai indo até você sentir mal, até você não sentir mais a necessidade de estar comendo aquilo, ou às vezes passar para outro alimento. Perfeito. Né? Então isso é muito, muito importante. E até a gente sempre brinca aqui, a gente sempre fala também, lembrando para as pessoas de casa, que corpo são, mente sã e vice-versa. Mente sã, corpo são, né, doutor? É isso aí. O nosso psicológico, muitas vezes, né, tem que estar alinhado aqui com o nosso corpo também. Exatamente. Não dá mais tempo? Várias perguntinhas chegando aqui, pessoal falando do sono, que não emagrece e também não dorme muito bem. Amanhã a gente discute sobre isso, doutor? Isso aí dá pra gente falar sobre saúde da mulher também. Exato, né? Então é importante uma noite de sono. Com certeza, não tenha dúvida. Olha, então não perca. Se você gostou do bate-papo de hoje, não perca aí o bate-papo de amanhã, que vai estar incrível. O doutor vai estar aqui ao vivo. Vou guardar todas essas perguntinhas para amanhã, tá bom? Bom descanso, doutor. Até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã. E Até você... mais.